Homens da Palavra no ar, dia 10 de junho, hoje é quarta-feira e eu estou aqui com Provérbios capítulo 10 aberto e gostaria de compartilhar com você um pouco da sabedoria de Deus para esse dia. E no versículo 16 diz o seguinte, que a obra do justo conduz à vida. Primeira coisa, a obra do justo conduz à vida. Aonde o homem de Deus, o homem piedoso põe a mão, ali tem vida. É o que a Bíblia está nos dizendo. Provérbios é um livro sobre a sabedoria. O que geralmente acontece nesse mundo, nessa vida, é o que acontece com José, é o que acontece com Jacó, é o que acontece com Abraão, é o que acontece com Isaac, é o que acontece com Daniel. Ou seja, para onde eles olham, para onde eles vão, aonde eles põem a mão, a vida de Deus se manifesta, Deus está com eles e eles conseguem gerar vida, tá? Então, homens de Deus são assim. Em contraste, existe o ímpio. O rendimento do ímpio leva ao pecado. Enquanto homens de Deus produzem muito, rendem muito, geram muito, seja recurso espiritual ou material, enquanto homens de Deus geram muito disso, e isso conduz à vida, ou seja, toda a vida que o homem de Deus produz, ela reproduz, ela multiplica mais e mais vida, é isso que o texto está dizendo. Enquanto o homem de Deus, o homem sábio, piedoso, o homem justo, ele vai, e a bênção de Deus sempre está com ele aonde ele vai, tudo que ele toca, gera e produz recurso, esse recurso produz mais vida e mais recurso, é uma vida abundante de graça. O ímpio, tudo que ele produz, ou seja, o recurso que ele produz, quando ele produz recurso, ele termina e ele chega em escassez, porque ele só tem uma finalidade, que é servir aos seus propósitos egoístas, pecaminosos. Ou seja, o ímpio, ele se utiliza dos recursos e tudo que ele produz, ele só utiliza e só pensa em uma coisa, pecar mais com aquilo que ele produz. Enquanto o homem de Deus, ele produz muita vida e quanto mais vida vem, quanto mais graça tem, mais e mais e mais é reproduzido e multiplicado. Essa palavra de hoje é para que você entenda que talvez o motivo por que muitos homens não conseguem produzir, em primeiro lugar, é porque não têm vivido sabedoria e piedade. O motivo deles patinarem tanto, o motivo de não conseguirem conquistar as conquistas naturais de todo homem de Deus nessa vida, seja dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família, é porque o seu coração ainda pensa como um ímpio, como fala lá em Tiago. Vocês não têm porque vocês não pedem. Na verdade, não é porque vocês não pedem, Tiago está dizendo, é porque vocês pedem mal, é porque vocês só têm uma coisa em mente, os maus desejos de vocês. Então é por isso que vocês não têm nada. E tudo que vocês têm parece que vocês colocam num saco furado. Muitos homens que se dizem cristãos e evangélicos não vivem uma vida de sabedoria, não vivem a piedade de Deus, e simplesmente o coração deles ainda pensa e se move como ímpio. E é por isso que Deus não lhes dá as conquistas que eles almejam, porque se eles tiverem essas conquistas, seja na igreja, fora da igreja, família, trabalho, enfim, seja o que for, isso vai ser pior para ele, tá? Ele não é fiel no pouco, ele ainda pensa como ímpio. Deus não vai colocar ele sobre o muito, tá? Enquanto os homens de Deus, ainda que nessa vida, aos olhos dos outros não prosperem, a gente sabe que aos olhos de Deus, tudo que eles põem a mão gera vida e mais vida. E o natural, porque o livro de Provérbios é sobre isso, sobre o que é natural, sobre o que geralmente acontece nessa vida, é que o homem sábio, é que o homem justo, ele conduza a vida muitos outros, tá? É que todas as suas obras levem a vida de Deus, a vida do alto para outros e leve outros para essa vida, tá? E aí é muito provável que Deus ele lhe dê as conquistas de todo homem nessa vida, seja familiar, seja profissional, seja ministerial, enfim. Por quê? Porque Deus deseja usar esse homem para ser uma bênção, para ser uma fonte de provisão, seja de sabedoria, seja de recursos para outras pessoas. Ou seja, ele é uma fonte de vida. O homem de Deus, é o que o texto está dizendo, é uma fonte de vida. E Deus vai desejar colocar essa árvore em muitos lugares para que muitos possam comer dos frutos dessa árvore, tá? Ele é um homem do reino de Deus. É um homem, uma árvore onde muitos pássaros vêm e alcançam ali sombra, comida, água fresca. E homens de Deus são assim. Provavelmente Deus ele prospera e abençoa esses homens
porque eles entenderam a generosidade, a mordomia, o serviço, e essas coisas não pesam e não dominam o seu coração. Tudo que eles querem é a glória de Deus, proporcionar mais vida, então eles conseguem ser colocados sobre o muito, seja nessa vida ou na outra. E o motivo por que muitos homens patinam, muitos homens não conseguem conquistar nada nessa vida, seja vitória pequena, mínima, sobre questões materiais, seja coisas maiores, como eu falei, família, casamento ou igreja, ministério, é porque a sua alma ainda é pequena e pensa ainda como ímpio, e tudo o que ele quer é recurso, e esse recurso ele utiliza mal. Então ele pede mal, ele deseja mal, ele tem o coração mal no lugar errado, e por isso, então, Deus o guarda. É até um carinho de Deus, é uma forma amorosa, amável de Deus guardá-lo, porque sabe que se ele tiver muito tempo, muito recurso, ele vai se desviar, né? Até nós temos a oração, já falei aqui, se eu não me engano, a oração de Agur em Provérbios, que pede, nem me dê muito nem pouco, Pai, me sustenta com o teu pão diário. Vai que eu tenha muito, né, e me esqueça do Senhor, vai que eu tenha pouco e também comece a pecar por causa disso. Então é melhor o Senhor me sustentar com o pão diário, e é isso que Deus faz com alguns homens, tá? Então aqui está a explicação, não é a teologia da prosperidade, não é o fundamento teológico pelo qual todo homem passa dificuldade, a gente sabe que não é isso, né? Muitos homens foram escolhidos para serem pobres e materialmente, mas ricos na fé, como também fala Tiago, né? Muitos têm um chamado apostólico, muitos têm um chamado de entrega total do que tem, dos bens que tem, né? Para viver uma vida simples, mas muitos outros também Deus os coloca em grandes posições, né? E lhe dá muitos recursos, por quê? Porque são fontes de vida, porque aonde quer que eles estejam, eles comunicam graça, vida, provisão para todos que estão à sua volta, tá? Muitas vezes isso acontece, é o que é a tônica do livro de Provérbios, é o que geralmente acontece, tá? E o que geralmente acontece é isso, pode prestar atenção, a não ser que você tenha um chamado extraordinário. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que é bom na sua obra, que é diligente, ele vai ser colocado entre os nobres, que aquele que não é preguiçoso e trabalha de forma diligente, ele vai prosperar, mas o preguiçoso não prospera. Então, geralmente é isso que acontece. E geralmente o motivo pelo qual muitos não conseguem conquistar as conquistas de todo homem é porque, como eu disse antes, os seus recursos, seus rendimentos ainda são utilizados de forma pecaminosa, o seu coração vai mal. Então, homens de Deus, homens sábios, entendem que precisam ser fiéis no pouco e generosos no pouco, servos no pouco, sábios no pouco, tá? Para que Deus os coloque sobre muito. Então esse é meu conselho, a minha dica, a minha palavra para você. O meu desejo é que você seja um homem sábio e uma fonte de provisão, uma fonte de vida para todos que estão à tua volta. Tá? Um forte abraço, um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser.